Meu Deus, as ações do Banco do Brasil não param de cair? Foi mais de 7% de queda só na última semana. Eu já sei, eu vou pegar toda a grana que eu tinha para investir esse mês e vou comprar tudo de ações do Banco do Brasil. Será, pessoal? Você é o tipo de pessoa que acha que só porque uma ação está caindo, ela está numa oportunidade clara de compra? Tome muito cuidado que você pode estar errando e errando feio, criatura de Deus. Não, Diego. Eu já aprendi que eu tenho que usar o PL para poder comparar as ações. Olha só, a Itaúsa aqui, ó, tá com um PL de 9,52, enquanto que o Banco do Brasil, ele tá com o PL de 9,47. Então ele tá mais barato porque o PL dele tá menor. Vou comprar o Banco do Brasil. Eita, nós. Afinal, o que é que você vai aprender no vídeo de hoje? É exatamente isso. Como saber o preço teto, o preço máximo que você pode pagar numa ação para saber se ela tá cara ou barata através dos dados, dos números, fazendo uma conta que de uma vez por todas você vai aprender. Vou falar para vocês, gente, que esse aqui é um conteúdo de muito curso pago que você vai pagar 2, 3 mil reais aí na internet e não vai aprender dessa forma que eu vou te explicar. E é lógico, quem ficar até o final vai aprender como utilizar essa planilha que calcula automaticamente. A gente vai calcular juntos aqui, eu vou te explicar, ó. O preço teto da Itaúsa, do Banco do Brasil, da Klabin, da Sabesp, do Banco do Brasil Seguridade e da Engie, ou seja, saneamento, energia elétrica, banco, seguradora e até uma de commodity aqui que é a Klabin. Todas essas ações a gente vai calcular junto. Mas antes disso, bora começar pelo começo, porque eu gosto que todo mundo pegue o bonde andando, todo mundo, você precisa entender. Não adianta você pegar a planilha, sair do vídeo, porque você vai se lascar, você vai se ferrar e vai perder dinheiro se você não souber o que você está fazendo. Então vamos lá, pessoal. O que é o preço teto das ações? O preço teto é o preço máximo que você aceita pagar por uma determinada empresa, para se tornar sócio daquela empresa, para saber que vale a pena você comprar aquela empresa por aquele preço. Sabe quando você está escolhendo um carro para comprar ou qualquer bem que você tenha, né? E aí você vai lá e pensa o seguinte, se o vendedor vender esse carro aqui por 50 mil reais, eu aceito pagar. Mais do que isso, não vale a pena, porque o carro não entrega mais do que isso. Esses até 50 mil reais é o seu preço teto. Você já sabe o preço de antemão quando você vai para uma negociação, quando você vai ali para a chincha, de fato, comprar o seu veículo. E se você faz isso para a vida real, para os bens, os passivos que você compra, carro, relógio, celular, por que é que você não vai fazer isso para os investimentos também? Então, quando você usa o preço teto, você evita alguns erros. Sabe aquela história de comprar uma ação só porque todo mundo tá falando dela, ou porque o Luiz Barsi colocou na carteira dele e você acha que é a melhor coisa do mundo e você vai colocar na sua também? Pois é, preço teto vai te impedir disso, porque o Barsi usa o preço teto. Sabe quando você compra caro, a ação cai e você tem que vender depois barato? Isso, gente, é o pior desânimo na carteira do investidor iniciante. Você vai evitar esse erro também. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o preço teto? A pergunta que você deve fazer é a seguinte: imagine que você tenha uma empresa que ela é, na verdade, uma impressora de dinheiro. Olha só, ela tem clientes, produtos, ela tem a eficiência dela, tem a marca dela, tudo isso aqui vale e ela usa dinheiro para gerar mais dinheiro, contratando e vendendo produtos. O investidor deve sempre pensar no ativo financeiro como uma impressora de dinheiro, porque as coisas ficam mais fáceis. Essa impressora de dinheiro aqui, essa empresa, ela tá pagando um dividendo de R$ 10 no último ano. Isso aqui a gente pode olhar pelo balanço patrimonial da empresa ou por um site, como por exemplo o Investidor 10 aí que você use. E você deseja obter 8% ao ano de dividendos daquela empresa para compensar o risco que você está correndo. Ah, mas Diego, esse dividend yield desejado é o quê? É quanto que eu quero de rentabilidade? Mais ou menos. O dividend yield é o quanto que a empresa vai lucrar e pagar para você em formato de dividendos. Não necessariamente a rentabilidade toda, porque a sua ação ela pode ir valorizando se a empresa não distribui aquele lucro. Mas nesse caso aqui, a gente vai calcular o preço teto de empresas que pagam dividendos. Então sim, você quer 8% de dividend yield mais o crescimento ali da empresa. Você está supondo que esse crescimento da empresa vai corrigir a inflação, por exemplo.
Ai, mas Diego, por que 8%? Da onde você tirou esse número? Você tira uns números aí que você nem explica. Gente, eu sempre explico. Às vezes a gente passa batido, porque senão o vídeo vai demorar 3 horas. Mas olha só, Tesouro IPCA mais 2050. A renda fixa, o governo, todos os trabalhadores, empresários, agricultores, todo mundo que faz qualquer coisa no Brasil pagando os impostos e o governo tendo que pagar esses juros aqui para quem emprestar dinheiro para ele, vai pagar IPCA mais 7% na média hoje em dia. Então, para eu correr o risco de uma ação, de uma renda variável, assumindo todos os riscos, eu tenho que receber no mínimo esse IPCA mais 7. Nesse caso aqui, eu estou pedindo 8% de prêmio. Uma vez que eu espero que aquela ação, que aquela empresa se valorize, se reajuste pela inflação, fora o crescimento dela, porque ela tem as estratégias dela, ela tem a inteligência dela, ela está crescendo. É uma empresa que pode acabar crescendo muito e ela vai crescer. Então, o dividendo que eu quero no meu bolso é de pelo menos 8%. A pergunta que você vai fazer agora para poder calcular o preço teto é simples. Quanto a empresa tem que custar para que eu receba esses 8% que eu desejo? Uma vez que eu sei que o dividendo dela é de R$10. Olha que interessante, pessoal. Eu não sei se você sabe, mas o dividend yield a gente calcula da seguinte forma. Eu pego o dividendo que a empresa me paga e eu divido pelo preço daquela empresa. Então, quer ver só? Vamos ver se a gente descobre o dividend yield da Itaúsa. Hoje, a Itaúsa está custando 14,02 e ela pagou R$ 1,24 de dividendo no último ano. Se eu pegar esse 1,24 e dividir pelos 14,02, isso aqui vai me dar os 8,86% de dividend yield que ela está pagando no último ano. Olha aqui no site do Investidor 10, 8,86%. É exatamente isso. Ai, mas Diego, por que você está me explicando isso? O dividend yield eu já sei, eu quero calcular o preço teto. Olha onde está a sacada, é o truque da matemática que eu estou te ensinando aqui. Se o dividend yield é o dividendo que a empresa te paga dividido pelo preço, se eu jogar e fiz aquele truque da matemática de jogar o preço para esse lado e o dividend yield que está aqui, para o outro lado aqui dividindo, eu consigo reescrever essa fórmula e achar o preço em função dos outros valores. Ah, Diego, eu não entendi nada. Se liga, dividend yield é igual ao dividendo pelo preço. Vou colocar P aqui, certo? Vamos reescrever da seguinte forma, eu vou passar o preço para lá, ó. Então, dividend yield vezes preço é igual ao dividendo que ela me pagou, certo? Agora eu vou pegar o dividend yield que está multiplicando e vou voltar ele aqui para baixo, ó. E aí vai ficar da seguinte forma. O preço, no fundo, ele vai ser o dividendo que a empresa paga dividido pelo dividend yield. É uma outra forma de escrever essa equação. Só que agora, pessoal, eu consigo descobrir o preço se eu souber o dividendo que ela paga e se eu souber o dividend yield que eu quero. Porque agora eu posso calcular o preço desejado, o preço teto, o preço máximo, dado o dividendo que essa empresa está pagando e o dividend yield desejado, que eu espero, o dividend yield mínimo que eu quero que essa empresa me pague. Você está entendendo? Ou seja, essa é a formulinha. O preço teto de uma empresa, ela vai ser esse daqui. O dividendo que essa empresa vai me pagar, dividido pelo dividend yield desejado. Se eu quiser, então, 8%, e eu sei que essa empresa me paga R$10 por ano, se eu fizer R$10 dividido por 8%, isso aqui na calculadora vai me dar R$125. E é exatamente esses R$125 que seriam aqui, nesse caso, o meu preço teto. Se eu pagar R$125 nessa ação, eu estarei recebendo 8% ao ano de dividendos, porque ela paga esses R$10 de dividendos e ela pagou isso no último ano. Perfeito? Isso é o cálculo do preço teto. Ah, Diego, não é possível, é só isso. As fórmulas por aí é tão complicada. Pois é, pessoal, dá para complicar um pouquinho. Por quê? Porque esse dividendo que a empresa pagou no último ano pode não se repetir. A empresa ela vai lucrar, ela vai crescer. A tendência é que ela cresça, inclusive. Então eu estou tentando prever o futuro, eu estou tentando projetar o futuro. E para que eu faça essa projeção do futuro, eu vou ter que levar em conta mais alguns fatores. Para fazer isso, você vai ter que usar o LPA atual da empresa, que é o lucro por ação atual que essa empresa está pagando. Você consegue ver isso no site do Investidor 10. É quanto cada ação vai pagar de lucro, quanto que a empresa lucra por ação. Aí a gente tem o payout da empresa, que é quantos por cento desse lucro ela está pagando de dividendos. Se a empresa ela lucrou 100,
mas ela está pagando apenas 40 de dividendos, opa, ela está pagando só 40 a cada 100. 40% de payout. É de todo o dinheiro que ela consegue lucrar, quantos por cento vai para o bolso do investidor e quantos por cento fica com ela mesma para ela reinvestir no negócio. O CAGR dos lucros, eu já expliquei aqui muitas vezes, né? É quanto que o lucro cresce por ano. A gente precisa levar isso em conta. O tempo é o horizonte de anos que eu quero projetar o meu dividendo lá na frente. Porque pensa, eu não vou usar o dividendo do último 1 ano. Eu quero saber quanto que vai ser o dividendo se essa empresa for crescendo daqui 5 anos, daqui 6 anos, para poder fazer meu preço teto com base nessa previsão. E o dividendo desejado, você já sabe, é a mesma coisa. Quantos por cento ao ano eu quero de dividendos? Isso tudo aqui, pessoal, eu coloquei como dados presentes. É o presente atual. Se você não vier no site do Investidor 10, ó, você consegue ver tudo isso aqui, ó. Payout. A Itaúsa 75%. Eu geralmente pego a média da empresa dos últimos anos, tá? Aqui no nosso cálculo eu vou usar 60% de payout. Eu não vou pegar só o do último 1 ano, não. Olha só, CAGR dos lucros, ó, o crescimento tá em 17%, mas eu vou pegar da média da empresa, ó. Vai estar aproximadamente 10% de crescimento do lucro. Olha o LPA. A Itaúsa, ela tá pagando 1,47 de LPA para cada ação. É R$1,47 que ela faz de lucro. Você tá entendendo? E aí, pessoal, com essas informações, você vai conseguir calcular o LPA futuro, que é o lucro por ação futuro projetado, que você está projetando lá na frente, o dividendo futuro também, e aí você consegue calcular o preço teto. Quem que vai ser o LPA futuro? Tá aqui a formulinha, ó. É o LPA atual multiplicado por 1 mais o crescimento, então o CAGR, ó, coloquei aqui que é o C, tá vendo? Ó, esse C é esse mesmo C aqui, elevado ao T, que é o tempo, ó, é esse tempo T. Tá vendo? Ai, Diego, muito difícil, não vou conseguir. Por isso que eu fiz a planilha para vocês, que eu sei que tem gente que não gosta de fazer essas contas. Mas eu tenho que te ensinar. Então, quando você pega o lucro atual e você faz essa multiplicação por 1 mais o crescimento elevado ao tempo, é como se você estivesse vendo os juros compostos atuando em cima do lucro daquela empresa, o crescimento do lucro dela ano a ano. Ela vai crescer 10% no primeiro ano, mais 10% no segundo, mais 10% no terceiro. E aí você consegue fazer uma projeção do quanto que o lucro dela vai crescer ao longo desse período. Uma vez que você tem o LPA futuro, você vai calcular o dividendo futuro, é simples, é você pegar o LPA, que é o lucro, e fazer multiplicação dele pelo payout. Então, por exemplo, se o lucro futuro foi de R$3 e eu multiplicar pelo payout, que é de 50%, eu sei que ela vai pagar metade desses R$3, 50%. Isso aqui na calculadora vai dar R$1,5 de dividendos. Você tá entendendo? Então você vai saber quanto que ela vai te pagar de dividendos lá na frente, com base no lucro que ela vai te pagar lá na frente também, assumindo que o payout dela continue aquele estável. E aí o preço teto, pessoal, é a mesma fórmula, ó. É o dividendo futuro dividido pelo dividend yield desejado. Só que agora eu não vou mais usar o dividendo passado, eu vou usar o dividendo futuro. Vamos fazer uma conta juntos que você vai entender isso daqui. Aqui eu peguei os dados de Itaúsa. Então olha só, eu tenho o LPA atual de 1,47. O payout dela está em 60%. O CAGR dos lucros está 10% ao ano de crescimento. Eu quero ver em um prazo de 5 anos. Vamos calcular qual que é o preço teto com base no dividend yield de 8% ao ano que eu quero dela. Primeira coisa que a gente tem que calcular, o LPA futuro. Então, ó, o LPAF vai ser o seguinte, aqui tem um Fzinho aqui que é de futuro, beleza? Vai ser o LPA atual, que é 1,47, e aí eu tenho que multiplicar por 1 mais o C, quem que é o C? É 10% ao ano. 1 mais 10% ao ano, e elevar isso aqui ao tempo. Quanto que é o tempo? 5 anos. Essa é a conta. Fiz aqui no Google, pessoal, olha só, é isso daqui, ó, 1,47 vezes 1 mais 10% elevado a 5. Você vai ver, ó, 2,36. Então, o LPA futuro da Itaúsa, ela vai estar pagando daqui 5 anos, se ela continuar crescendo 10% ao ano, 2,36 e não mais 1,47. E é esses 2,36 que eu queria descobrir. Uma vez que eu tenho o LPA futuro, agora eu vou calcular o dividendo futuro. O dividendo futuro, quem que ele vai ser? Vai ser o LPA futuro. Então é esses 2,36 multiplicado pelo payout. Quem que é o payout? Olha ele aqui, ó, 60%, ó, 60%.
2,36 vezes 60% vai dar 1,41. E esse é o dividendo por ação que você vai receber daqui 5 anos, projetando. Você está prevendo o futuro. Cuidado que você não pode confiar cegamente nisso aqui, porque pode dar errado. Pode se tornar uma guerra, pode vir uma Covid, pode mudar tudo. Mas você está tentando prever futuro. E sempre vai ser assim, gente. Preço teto é tentar prever futuro. Por isso que você não pode levar também ao pé da letra. É só mais uma forma de você poder calcular o preço justo de uma ação. Quem vai ser, então, o teu preço teto? Ó, o preço teto, ele vai ser o dividendo futuro, que é 1,41, a gente acabou de calcular, dividido pelos 8%. 1,41 dividido por 8%, 17,62 é exatamente o preço teto de Itaúsa. E aí agora você vai comparar. Qual que é o preço atual da Itaúsa? O preço atual está em R$ 14,02. Então ela está abaixo do preço limite. Você poderia comprar com alguma segurança de que você vai receber esses 8% ao ano de dividendo, sem contar do crescimento da própria empresa em termos da valorização das ações. Olha que maravilha! Pela primeira vez você entendeu isso. E eu só tô te pedindo uma coisa, não é dinheiro, não é nada. É um like, uma inscrição para o canal A Cara da Riqueza chegar em mais gente que merecia saber disso. Inclusive, pessoal, a gente consegue calcular uma coisa chamada margem de segurança. O que vai ser a nossa margem de segurança? É eu pegar o meu preço teto, ó, que são esses 17,62, e eu vou subtrair o valor da ação, ó, 14,02, e dividir tudo pelo valor da ação, que é 14,02. Ao fazer essa conta, você vai chegar numa margem de segurança de 26,65%, que é o que a planilha está falando aqui pra gente. Eu tenho 26% de margem para comprar a Itaúsa dentro do preço teto. Eu fiz uma planilhinha e agora eu vou mostrar para vocês o preço teto de cada empresa que eu planilhei aqui todos esses dados já de mão beijada para você. Ah, o cara da riqueza é uma mãe, né? É um pai aqui para vocês, ó. Banco do Brasil, pessoal, 22,26 o preço atual. Muita gente falando que tá barato porque caiu, ou comparando o PL dela com o PL do Itaú, da Itaúsa. 2,39 é o que ela pagou de LPA por ação atualmente. Ela tá fazendo esse lucro. 40% é o payout dela, 6% é o CAGR dela de lucros, o crescimento dela. O dividend yield desejado em todas eu deixei 8% ao ano, né? Em 5 anos ela vai estar pagando 3,20, 1,28 vai ser o dividendo futuro. Ela deveria estar com um preço teto de R$16 com esses dados atuais, tá? Uma margem negativa de menos 28%. É claro que se o LPA dela subir novamente, né, para o patamar que estava nos anos anteriores, por exemplo, se o LPA dela voltasse aqui para casa dos R$4, que é o que ela tinha antes do Banco do Brasil assumir tantos calotes, o problema do agro, a Selic em 15%, tudo isso, aí sim a gente teria 20% de margem de segurança. Mas isso vai depender do Banco do Brasil se recuperando nos próximos anos, no próximo entrega de resultado. Por isso que a gente fica olhando o relatório gerencial. Inclusive, semana que vem sai o relatório gerencial de muita empresa. Se você quiser que eu faça vídeo, comenta aqui, tá? Que eu faço análise. Inclusive do Banco do Brasil e do Banco do Brasil Seguridade. A Klabin, pessoal, olha só. R$3,59 o preço dela, 26 centavos de LPA, 75% de payout, 10% é a média do crescimento dela dos últimos anos, dividend yield de 8% ao ano. Olha só, LPA futuro 0,42, dividendo futuro 0,31, preço teto de 3,93, ela tá com uma margenzinha hoje de 9,35%. A Sabesp tá em R$170 e muita gente tá achando ela cara. Vamos calcular a margem dela? O LPA dela é de R$12 e o lucro tá subindo, hein? 75% de payout é o que eu tô assumindo, porque ela tá com um plano dela de pagar dividendos cada vez mais até 2030. Então eu tô assumindo isso pelos próximos 5 anos, apesar de não ser esse o payout hoje, mas é o que eu acredito que será. 15% de CAGR dos lucros, ela tá crescendo mais de 20%. Aqui eu assumi aqui só 15%, tava em 22%, na verdade. Eu fui um pouco mais pessimista. 8% de dividend yield desejado, 5 anos ela vai estar pagando R$24 de LPA futuro e 18 de dividendos, um preço teto de 226, uma margem de segurança de 33% ainda. Olha que doideira. Banco do Brasil Seguridade, ó, 34,10, R$4,64 foi o que ela pagou de LPA atual, 85% de payout, 6% de CAGR. Ela vai estar pagando um LPA de 6,21 e um dividendo de 5,28. R$65 é o preço teto dela, pessoal.
93% de margem de segurança. Por isso que eu tenho comprado muito Banco do Brasil Seguridade na minha carteira, porque ela ainda está com preço muito atrativo. A Engie, olha só, que é de energia elétrica, né? R$ 36,33, 2,26 o LPA, 85% de payout, 6% de crescimento, 8% de dividend yield, 5 anos, ela vai estar com lucro de R$ 3,02 que ela vai estar fazendo, a maquininha vai estar imprimindo, porém ela vai te pagar só R$ 2,57, um preço teto de R$ 32,13, ou seja, menos 11,55% de margem. Fazendo isso aqui, e isso aqui vai funcionar com toda empresa que paga dividendo, você vai conseguir ter um preço teto muito interessante. Ah, mas Diego, e se a empresa não pagar dividendos? Aí, pessoal, você pode fazer um hack, tá? Você pode assumir esse payout em 100%. Porque aí você não está interessado no dividendo, você sabe que ela não vai te pagar esse dividendo. Mas aí você estaria usando o LPA dela inteiro, o lucro por ação total. Então você não quer saber se ela vai te pagar dividendo ou se ela vai reinvestir nela mesma. O que você está interessado é em ter pelo menos 8% de rentabilidade no ano e que essa impressorinha esteja lucrando, né? Fazendo dinheiro, né? Lucrando para compensar essa história toda, tá? Então você poderia aqui, se eu colocasse 100% aqui em tudo, ó, vamos mudar o payout. Porque agora eu não estou interessado só nos dividendos, eu estou interessado no lucro total da empresa. Você vê que todas estão com margem de segurança acima de 0. Né? Até a Engie aqui, né? A Itaúsa em 111, Banco do Brasil em 79, Klabin em 45, porque todas vão te pagar esse lucro de 8% ao ano. Isso daqui é praticamente a inflação, né? 5% ao ano é a inflação. Então todas estariam com margem de segurança. O que eu poderia fazer é que em vez de pedir aqui 8%, eu poderia pedir, ó, no mínimo 12% agora, uma vez que eu estou considerando a inflação aqui na conta, né? Pelo menos 12%. Nesse caso, aí você já viu que mudou, né? A Klabin estaria no negativo e a Engie no negativo. Mas a gente teria BB Seguridade muito positivo, Sabesp muito positivo, Banco do Brasil ainda positivo e Itaúsa também positivo. Então você pode brincar com essa planilha, brincar com as premissas que a gente usa, né? Com as regras que a gente usa, sabendo o que você está fazendo. Porque eu estou te explicando aqui o que eu estou fazendo. Ah, eu quero considerar um retorno maior, porque eu vou considerar que ela vai pagar 100%, ou que ela, enfim, não vai pagar, mas que ela vai reinvestir nela mesma e vai continuar crescendo. Você pode ir brincando com esses dados para entendendo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Não é só baixar uma planilha e replicar. Se você fizer isso cegamente, você vai perder dinheiro, beleza? Pessoal, eu falei no início desse vídeo que essa aqui é uma aula de curso pago que eu tô te entregando de graça. E ela é mesmo, tá? Essa aula aqui, na verdade, esse pedaço de aula faz parte da nossa comunidade da riqueza. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma comunidade de investimentos em que eu ensino e tem um curso mais... Gente, isso aqui não foi nem 1%, tá? Das mais de 100... E, ó, tem 107 aulas e eu ainda tô gravando, que ainda falta mais 9 aulas serem gravadas aqui, que eu tô no finalzinho do módulo bônus agora, que eu tô entregando. Isso que eu te ensinei agora é um dos jeitos de calcular o preço teto. Tem outras maneiras também, né? Outras contas que a gente pode fazer, mas olha só quanta coisa, ó. Tudo para iniciantes, como perder o medo de investir em ações, quais os riscos de investir numa ação, o preço e valor são coisas diferentes. A gente conta aqui a historinha, né, da impressora de dinheiro para você entender quanto que vale essa impressora, né? O que tem de valor ali, qual que é o preço, qual que é a diferença. Aí tem introdução aos indicadores fundamentalistas, que eu vou te ensinar até a aula de percentagem, pessoal. Até a aula de percentual você vai aprender, porque dividend yield, o ROI de uma empresa, tudo isso, né? O payout da empresa é tudo porcentagem. O CAGR é porcentagem. Você tem que saber porcentagem, senão você vai ficar boiando. Aí a gente criou uma empresa fictícia, que é o Bar do Toby, pra gente justamente fazer ali uma brincadeira e eu criei uma planilha para mostrar os indicadores fundamentalistas para vocês em tempo real. O que acontece com a empresa, se o caixa dela sobe, se o caixa cai, se o lucro aumenta, se a dívida sobe, tudo para você entender. É uma verdadeira escola para você aprender ações do jeito certo. Ó, indicadores fundamentalistas 1, 2, 3, 4, 5. É tipo aula de faculdade isso aqui, tá? Como saber se uma ação tá cara ou barata, como descobrir as melhores empresas, vaca leiteira, empresa de crescimento, receitinha de bolo para escolher as ações, preço teto das empresas. Então, é uma parte dessa aula, tem mais de 1 hora de duração. É uma partezinha, foi esse vídeo aqui que você viu, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Analisando o relatório gerencial de uma empresa, usando IA. Aqui são as aulas que eu risquei, que eu marquei como concluída, né? Para testar ali. Dá para viver de dividendos, índice Bovespa. E se você tivesse começado há 20 anos atrás, né? Para dar aquela esperança, né? De como é que você vai estar daqui 20 anos. Investir versus especular. Ações final 3, 4 e 11. E comprando as ações na prática. Esse é só o módulo de ações, tá? A gente tem 13 módulos ao todo, fora o módulo bônus,
São os hacks financeiros que também estão sensacionais que eu tô gravando agora. Ah, mas Diego, qual que é a diferença do curso para todos esses vídeos no YouTube que você já faz de graça? Então, pessoal, você viu, ó, que tem uma sequência. Essa sequência ela foi pensada com muito carinho. São mais de 100 aulas justamente para eu te ensinando o Paranauê inicial. Se você assistiu esse vídeo hoje e ficou com dúvidas ainda, né? Do que é um LPA, caramba, Diego, o que é o PL? Com dúvidas que ficou a lacunas em aberto, no curso isso aqui não vai ficar. Porque eu vou construindo o conhecimento com vocês. Se você estiver na aula 70, eu sei que você já viu a aula 69, 68. Então é uma coisa que foi muito mais bem lapidada e pensada, e que se eu fizesse aqui no YouTube, o YouTube não entregaria, o vídeo não chegaria nas pessoas dessa forma, porque eu preciso criar um caminho. Aqui no YouTube tem que ser começo, meio e fim cada vídeo, e tem que ser um tema em específico, senão o vídeo não entrega para as pessoas, o YouTube não entrega o nosso vídeo, ele penaliza o nosso trabalho. Então aqui a gente tem que ter capa chamativa, a gente tem que ter uma história para contar no vídeo, a pessoa tem que prender a atenção da pessoa até o final, e no curso eu fiz tudo do jeito que eu gostaria que tivessem me ensinado, dessa forma que vocês já sabem a cara da riqueza de ensinar. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado que mostra mais, tem um videozinho mostrando do que se trata a comunidade da riqueza. Se for para você, vai lá, assista esse videozinho que eu vou te esperar lá dentro da comunidade, você vai ser muito bem-vindo, tá? E se ainda não for a hora, eu também vou deixar o nosso mini curso grátis de 3 aulas, que aí vai te dar ali uma visão inicial, uma introdução desse curso todo que você poderia fazer e eu tenho certeza que também vai te ajudar. E esse é gratuito, você pode pegar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui em cima. Te vejo no próximo vídeo da Cara da Riqueza. Vou deixar o vídeo de preço teto de FIIs aqui. Vai lá e assiste. Valeu!